E aí, meus amigos, minhas amigas, terceiro episódio do Free Podcast. Hoje a gente está sentindo falta aqui do outro apresentador, que é o Yuri Gordinho. E ele teve dengue, né? E deu alguns probleminhas, ele não pôde estar aqui hoje. Então eu vou apresentar o podcast hoje sozinho. Mas, desde já até avisando a vocês aí, dengue, gente. Não pode deixar lixo acumulado, água acumulada, tá bom? Fica um recado aí do Ricardo Siqueira no Free Podcast. É o seguinte, gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que virou uma celebridade, né? Foi até uma polêmica, né? Causou até um pouco de polêmica. Nós vamos conversar aqui com uma mulher, cabra macha, a Kelma Costa, está aqui com a gente hoje aqui. A gente vai falar um pouco da trajetória de vida dela, a ascensão política, né, no caso, a trajetória política dela, e vamos falar sobre uma polêmica, né, que teve lá no Congresso Nacional, no dia que teve um problema brabo lá, gente, vocês não têm ideia. Quem viu o vídeo interpretou de uma forma e de acordo com o que a gente foi vendo os vídeos e tal, a gente viu que não era nada daquilo, tá? Então hoje a Kelma está aqui para explicar para a gente tudo isso. Eu já sei de tudo, mas ela vai explicar para vocês aí, tá? Porque isso gerou até uma certa tensão dentro do partido que ela representa hoje, né? E pessoas usaram isso para tentar denegrir a imagem dela, e não foi bem assim, tá? Ela vai explicar tudo direitinho pra gente aqui. E eu tô dando direito de resposta dela aqui no Free Podcast. Boa tarde, Kelma. Tá tudo bem com você? Boa tarde, Ricardo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ricardo, brigadão, tá? Pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? Pra gente ter essa conversa. Com certeza. Né? E vai ser muito boa. Vai ser esclarecedora e eu acredito que vai vir impactando bastante e tirando bastante dúvidas. Com certeza. Kelma, seguinte, durante a sua trajetória na vida política, você veio candidata, né? A primeira candidatura sua foi para quê? Foi para deputada ou foi para vereadora? Foi deputada federal em 2014. Isso, deputada federal. E isso, eu trabalhei contigo na campanha? Foi, ué. Foi isso mesmo. Você tá velho de casa. É tanta coisa, né, que a gente até esquece as coisas aqui. Então, Kelma, não deu certo, né, que a gente teve pouca votação e tal, poucos eleitores, né, votaram em você, mas o trabalho foi muito bom. Dentro do que a gente esperava, foi até boa, né, a aceitação do pessoal que votou em você, né? Sim, em 2014 eu tive 4.000 e poucos votos, sabe? Não me lembro agora de cabeça o número exato. Mas para a minha primeira candidatura eu achei que eu fui bem. Foi até porque a gente começa na vida política e a gente, assim, bem inexperiente mesmo, né, Ricardo? A gente entra com a garra, né? Sem experiência. Pelo que eu lembro aqui, você fez mais campanha para o presidente do que para você, né? Então, sempre foi. Mas olha só o detalhe. Já que você começou a falar do presidente Bolsonaro, sim. Em 2014, como eu disse, eu era bem inexperiente, né, nas questões políticas. E eu fui a primeira mulher em Minas Gerais apoiada pelo presidente Bolsonaro. Isso. Porque ele era deputado federal, né? Representando a família militar dentro da Câmara dos Deputados, e dentro de Juiz de Fora nós temos a AMIR, né? Associação de Militares da Reserva, o qual Bolsonaro sempre teve bastante apoio da AMIR. Então, Bolsonaro até teve em Juiz de Fora pedindo voto para mim, entendeu? Sim. Então, era muito bacana, porque naquela época mesmo o pessoal já falava assim, como é que você posta foto, faz banner com esse deputado que é tão polêmico? Porque ele já era taxado muito como polêmico na época, né? Mas mesmo assim, nós continuamos e eu tive essa votação e ele me apoiou, inclusive ele me deu, na época, os santinhos, né? E me deu um banner que eu guardo até hoje, entendeu? Foi ele que me deu.
E o apoio dele na época, que para mim foi muito importante. Você do lado do Bolsonaro no banner, né? Sim, e a gente fez uma campanha bacana. Ele veio a Juiz de Fora, pediu voto para mim e sempre fomos muito amigos. Muito. Agora, Kelma, é o seguinte, eu na época, né, que eu fiz que eu te ajudei na campanha lá e tal, em Juiz de Fora, a gente vê que a política naquela época, eu acho que não mudou nem muita coisa. Pessoal, eu estou fazendo aqui mais tipo assim, mais um pouco de desabafo, porque o povo hoje em dia, até hoje eles não aprendem a votar. A realidade é essa. Sim. São poucos os que votam direito, né? E a gente via muito desperdício de dinheiro, sim, através de outros partidos, na famosa... o toma lá da cá, né? O cara vai lá, pede uma coisa, não, eu vou votar e tal, e pronto. Infelizmente, aqui no Brasil é assim, né? Eu gostaria de saber, Kelma, o que você acha, né, dessa forma de fazer política? Você está me entendendo? O famoso toma lá da cá. O que eu penso sobre o famoso toma lá da cá é o seguinte, que eu não sei quem é pior, quem oferece ou quem aceita. Né? Porque eu penso assim, para você colocar seu nome, para você representar a sua cidade, a sua comunidade, eu penso que você tem que entrar para defender essas pessoas. E a partir do momento que você aceita esse toma lá da cá, você deixa de representar essas pessoas e passa a representar aquela pessoa que está ali, vamos botar, barganhando com você. Né? Vamos botar um nome assim. Que é barganha de votos, né? Está barganhando com você. Então, acho que você perde um pouco a característica e perde o sentido de você ser candidato. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que as pessoas, elas podem estar numa campanha, fazendo uma campanha limpa e representando a sua cidade, a sua comunidade, até porque uma certa vez eu ouvi do próprio presidente Bolsonaro o seguinte: olha, Kelma, faça sua campanha limpa, suba degrau por degrau. Político, já que você quer ingressar nessa vida política, mas faça de uma maneira de que quando você subir na tribuna, você possa encarar as pessoas que estão ali de frente e possa ter autonomia de falar o que você quiser falar. Não ter, né, medo de falar nada. Exatamente, você não está preso a ninguém. Entendeu? Então, quando você está livre, então você pode falar, você pode defender. Porque você tem a liberdade, a famosa liberdade de expressão. Você chegar, subir num púlpito, subir num palanque e olhar os que estão ali embaixo, mesmo que sejam seus opositores, e falar o que você tem vontade de falar. Mas isso só pode fazer se você tiver autonomia. E isso eu levo para a vida política, porque foi um conselho que o próprio presidente Bolsonaro me deu em 2016. Você foi taxada Bolsonaro de saia, 2014. Né? 2014. Fui. No Congresso, eu sempre fui taxada de Bolsonaro de saia, né? Porque nós participamos de várias audiências juntos, tanto no Congresso quanto no Senado, defendendo a família militar. Então, a gente sempre teve essa questão muito sanguínea, né? Sim. Sempre de luta. E aí, quando a gente chegava lá, geralmente chegava eu, Bolsonaro, e o pessoal falava, aí, vem a Bolsonaro de saia. Mas era por causa das características de como que a gente lida com as coisas. Que seriedade, né? Ô, Kelma, eu participei, assim, poucos eventos, né? Porque eu também fico um pouco... o meu tempo também um pouco tomado, né? E os eventos que eu pude ir com você, né, em Belo Horizonte e tal, eu fui. Sim. Então eu vi muita coisa, tipo assim, a própria, dentro da direita, da extrema direita, há muitas pessoas ainda que, tipo, por causa de poder, elas falam um pouco de besteira, né, no caso, bem no popular, dos outros.
Inclusive, eu presenciei uma situação, né, que depois eu cheguei perto de você e falei, que eu fiquei assim meio... Isso não é de direita, não. Ela não é de direita. Você sabe de quem que eu estou falando. Uhum. E usou, essa pessoa usou, né, da questão, agora nós vamos falar lá do Congresso, ela usou essa questão para denegrir você, né, denegrir a sua imagem, politicamente falando, e se autopromover no que foi dito lá. Então eu gostaria, Kelma, que você explicasse isso para a gente aqui, tá? Para o público que está assistindo aqui, explicasse para o povo o que de fato ocorreu lá dentro do Congresso e por que você teve aquela reação lá dentro do Congresso. Inclusive, você trouxe até um vídeo, né, para a gente mostrar aqui. Trouxe. E tal, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando. Tá. O que acontece? A gente, como eu falei contigo, várias vezes eu participei de audiências públicas em defesa da família militar. Por quê? Eu estava como presidente de associação, a Unifax, União Nacional de Familiares das Forças Armadas. Uhum. Tá? Eu estava ali, naquele momento, eu estava como pessoa jurídica. Sim. Não estava como Kelma, eu estava como pessoa jurídica. Mas tudo começa bem antes, porque o que aconteceu? Em 2001... Entendeu? Foi mandado uma medida provisória para a Câmara dos Deputados. Sim. Que tratava da 2015, né? 2001/2015, que tratava também de uma reestruturação de carreira dos militares. Isso em 2001. Ali eles perderam muitos dos seus direitos. Anuênio, quinquênio, posto acima, auxílio moradia, que a PMT tem até hoje. Vários benefícios, mas naquela época eles perderam. Inclusive, porque eu até costumo dizer o seguinte, que os militares da época, eles dormiram de uma maneira e acordaram de outras. Eles dormiram com direitos e acordaram sem direito. Uhum. Então, o que aconteceu? Essa medida provisória agiu como força de lei e tirou os direitos dos militares. Quer dizer, eles já perderam muito em 2001. Sim. Quando foi, a partir de 2015, que nós começamos a ingressar? Porque na reestruturação de carreira, igual você está me perguntando, mas antes deixa eu falar uma coisa aqui com você. Aí nós entramos em 2001, os militares perderam os seus direitos, né, adquiridos, vamos colocar aqui direitos adquiridos, viu, pessoal? Adquiridos. Foram lá, tomaram na mão dura mesmo, tchau pra você. E como militar naquela época, você serviu militar, apolítico, não podia falar absolutamente nada. Tirou o direito, pronto, acabou. E aí... até surge Bolsonaro, porque Bolsonaro ele foi eleito através das lutas com a família militar, de direitos, inclusive de questões salariais, porque entrou Fernando Henrique Cardoso, deixou a família militar 8 anos sem reajuste. Os militares, quando eu falo família militar, pessoal, deixa eu explicar aqui, é porque o militar, ele tem família. Ele não é sozinho. Aquele militar que você vê dentro dos quartéis tem famílias. Então, é a família militar. Porque, às vezes, os civis acham que vê o militar e pensam que ele é sozinho, né? Não, ele não é sozinho, né? Ele tem família. E, então, o que acontece? Fernando Henrique vem, deixa os militares 8 anos sem reajuste, a força foi sucateando e aquela questão toda. E o Bolsonaro era o único deputado dentro da Câmara para defender a família militar. Ele entrou em 2008, acho que alguma coisa assim que agora eu me perdi a data. Bolsonaro... faz uma carta, né? A Veja até na época pegou essa carta e ele estava reivindicando reajuste salarial. E aí foi um escândalo danado, porque dentro das Forças Armadas não tinha essa questão de você falar de política, nem muito menos de reajuste, né? E Bolsonaro, então, agora, ele começa a defender a família militar. Então, ele ficou como representante da família militar. Ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelas pensionistas e pelos militares do Rio de Janeiro. Porque Bolsonaro era uma voz da família militar.
Aí assim foi crescendo. Quando entrou o Fernando Henrique entrou, ele deixou os militares 8 anos sem reajuste. Isso já com a questão de todos os direitos dele retirados. Então os militares estavam realmente numa situação, pensa numa situação complicada. Entendeu? Perde os direitos e ainda não tem reajuste salarial. Aí as esposas de militares, então, começam a fazer uma manifestação em 2005. Começou em Brasília e depois expandiu pelo Brasil e chegou aqui em Minas Gerais e eu fiquei como representante em Minas Gerais. Você foi presidente da associação lá? Fui. Aí o que acontece? Bolsonaro era um canal para que a gente pudesse falar as dificuldades que nós tínhamos nas audiências públicas. Então, o deputado é que vai lá e que pede a oportunidade, porque ele pode te dar fala. Não, eu não vou falar, quem vai falar é o Ricardo. Então, ele dava essas oportunidades que ele podia para nós, mulheres militares, poder falar. Inclusive, pessoal, por aí você já vê que no início falava que o Bolsonaro era contra as mulheres, não gostava das mulheres, aquele tumulto todo, ao contrário, viu? Ele dava a vez para a gente poder falar nas audiências públicas. E aí a gente começou. Só que chegou num determinado ponto que a coisa ficou tão latente, tão fervente, tão assim, fervorosa no Brasil inteiro, que o que aconteceu? Eles proibiram o Bolsonaro de dar a vez dele. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que abrir as associações de representantes de militares. Sim. Aí é que entra a Kelma Costa Jurídica, a Kelma Costa, presidente da Unifax, União Nacional de Familiares das Forças Armadas. Entendeu? E eu comecei a participar de audiências públicas através da Unifax, que inclusive nesse dia, né, eu estava como representante jurídica. Entendeu? Defendendo os direitos da família militar. Ali, em especial, as questões da reserva e das pensionistas. Porque o que aconteceu? Eles mandaram a reestruturação de carreira para a Câmara dos Deputados, mas a gente sabe que todo projeto de lei tem muita coisa embutida ali. Umas para te ajudar e outros para te prejudicar. Então, cabe a quem? Nós, representantes de associações, ler e saber o que estava acontecendo. E assim foi feito. E a gente descobriu ali que tinha alguns itens ali que realmente estavam prejudicando muito, principalmente as baixas patentes. Sim. Entendeu? Então, o soldado, cabo, sargento estavam sendo muito prejudicados, as pensionistas, os reservas estavam sendo muito prejudicados ali. Aí nós começamos a correr através dos gabinetes dos deputados federais, inclusive o sargento Faur, que vai ser uma pessoa que vai ter um protagonismo muito grande nessa história. E aí nós fomos até ele, porque ele ia ser o presidente da comissão, que ia nos representar através das emendas que a gente ia fazer nesse projeto. Que a gente não queria que fosse tão duro assim com a reserva e nem com cabos, soldados e sargentos. Entendeu? É porque reduziu bem o salário, né? Bem mesmo. As pensionistas foram taxadas. Eu não estou aqui, pessoal, dizendo que as pensionistas não tinham que contribuir. Sim, tem. Se os civis contribuem, por que não as pensionistas contribuem? Mas de uma maneira justa. Os civis contribuem com 7,5. As pensionistas já de início, elas já iam contribuir com 10,5. Nossa, que diferença. 3% a mais. Foi um impacto, assim, sabe? Só que, Ricardo, o que acontece? As pessoas precisam entender, porque quando você faz Forças Armadas, dá a impressão que as Forças Armadas é composta só de oficiais generais. Mas tem os... né? Que só existe pensionista de generais. Não, gente, pera. Existe a pensionista do soldado, do cabo, do sargento, e foi todo mundo taxado igual. Você tá entendendo? Então, que fosse taxado sim, mas que fosse justo. Justo, né, pô? E a reserva, por sua vez, que ficou totalmente de fora. Entendeu? E principalmente as baixas patentes, que tiveram decréscimos aí em seus salários. Então, foi assim, impactante. Então, o que a gente fez? A gente viu isso e a gente correu atrás dos deputados que iam participar da comissão, que poderiam votar a favor das emendas, entendeu? Para que ela não fosse tão dura
quanto ela foi com as baixas patentes. Por quê? Os generais, eles realmente foram muito beneficiados com a reestruturação de carreiras, né? A gente tem vídeos aí do Sargento Faur, vários deputados falando em audiências públicas que realmente eles tinham sido bastante beneficiados. Eu não vou entrar nesse texto, mas vocês podem procurar na internet aí que vocês vão ver o reajuste que teve e como que foi gritante, perto de uns que tiveram muitos e outros não tiveram nada. Então, esse foi aí é que começou a luta que vai terminar lá dentro daquela audiência pública do meu grito ali. Entendeu? Porque o que acontece? Nessa correria de pede ajuda aos deputados, olha, põe a emenda, não prejudica tanto, ajuda as baixas patentes e tal, ficou tratado dessa forma, de que ia acontecer, sabe? Essas mudanças dentro da lei. E que não ia ter, o impacto não ia ser tão grande nas baixas patentes. Só, né? Aí quando fomos para a audiência pública, que ali, gente, pessoal, que vocês vê o vídeo sempre aí, eu lá com aquela bocona aberta, gritando, né? O que acontece? O Sargento Faur estava como presidente, porque então o Major Vitor Hugo, líder de governo, não ia participar. Então o Sargento Faur acatou, sabe, os nossos pedidos, né? E levou para dentro da audiência pública o projeto de lei, mas pontuando as mudanças. Olha, vamos aprovar, mas se tiver essa mudança, essa e essa. Tudo bem, então vamos aprovar. Só que quando o Sargento Faur, ele como presidente agora representando ali, né, o governo, ele vota sim. Aí do nada surge o Major Vitor Hugo, que era líder de governo, né, entra para dentro da audiência e diz, não, a bancada vota não. Aí eu falei, pera, aí eu dei aquele grito de guerra lá, mas o que acontece? Durante essa questão do Major Vitor Hugo, de tudo isso acontecer, houve uma questão dentro da audiência pública, que é o vídeo que nós vamos soltar agora, do general Fernando Azevedo e Silva, que até então era o ministro da Defesa, falando algo que na hora eu fiquei impactada. Eu fui a maior impactada nisso tudo. Falei, pera, tem algo errado nisso aí. Aí é o vídeo que eu gostaria que você soltasse para o pessoal entender. Você pode soltar o vídeo aí? Agora vocês vão entender direitinho o que de fato aconteceu, tá, gente? E nesse ato, como representante político das Forças Armadas e como ex-integrante antigo, chefe da assessoria parlamentar dessa casa, então é um projeto que vem sendo buscado desde 2015, perpassando vários governos. Entendeu? Aí eu fiquei impactada com a palavra do general, então ministro da Defesa, porque ele fala que estava elaborando esse projeto desde 2015. O projeto de reestruturação de carreira que ia prejudicar grandemente as pensionistas, as baixas patentes e a reserva. Ele disse que estava elaborando esse projeto. Já para prejudicar o pessoal. Aí eu falei, pera, tem algo errado nisso aí. Aí depois ele fala que ele está que ali ele estava como chefe do Estado-Maior elaborando. Depois, na segunda fala, que o vídeo não mostrou, ele fala que o projeto está maduro. Quer dizer, maduro é o seguinte, pronto para cair dentro para mandar para o Congresso, como mandaram. E no terceiro momento ele fala que estava como político para aprová-lo. Aí eu digo, pera, tem coisa errada. Primeiro que em 2015, quando esse projeto, essa reestruturação de carreira foi elaborada, estava debaixo do governo Dilma. Você está me entendendo? Claro. E agora a gente estava ali tratando de uma reestruturação de carreira embaixo de um governo de direita. Então, aí ali eu fiquei impactada. Eu falei, pera, como que manda um projeto, uma reestruturação de carreira que vai prejudicar, tá nítido que vai prejudicar, que os militares, a reserva, as pensionistas, as baixas patentes vão virar um giraia para cima do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e
E vai assim mesmo? E foi assim mesmo? Então, ali acendeu minha luz vermelha. E quando chego lá, né? Quando eu cheguei lá no dia da audiência, eu já estava impactada com as palavras do general. Sim, sim. E eu digo, pera, gente, tem coisa muito errada nesse trem, né? E aí, nós chegamos lá, e começou a audiência, e estava tudo certo para ver as mudanças. Porque eu sei que a reestruturação de carreira para os ativos foi benéfica. E eles merecem realmente, né? Estudam, fazem cursos, merece sim. Eu não estou dizendo aqui que os ativos não merecem, estudam muito, fazem vários cursos Chacal e tantos outros dentro da Força, eles merecem. Mas a reserva também, e as baixas patentes também, porque a Força é uma só. Você está entendendo? Então, quando saiu R$1 de reajuste para as Forças Armadas, saiu R$1 para todo mundo. Com a reestruturação de carreira, não. Tanto que agora, novamente, as Forças Armadas estão há 8 anos sem reajuste. Você está entendendo? Meu filho é militar, a gente conversa muito, cara, e ele fala mesmo, pô, tem 8 anos que a gente não tem reajuste e tal. Alguns, ele ainda é novato lá, né? Como diz assim, tá iniciando carreira, né? Tá iniciando, mas ele vê os mais antigos lá, né, falando, pô, vocês têm que lutar pelo direito de vocês e tal. Sim. Aí o que acontece? Só que militar falar em lutar por direito é complicado, né? Tem que ter um representante, né? Por isso que tem que ter os representantes, como todos, né? Como com toda a categoria, as Forças Armadas não é representante. Como toda categoria, eles têm direito de representante. Apesar, né, que estão sempre falando que os oficiais generais estão representando, vão representar, vão falar, vai fazer e vai acontecer. Mas o que acontece? Quer ver, Ricardo? Todos os reajustes que a Força teve de 2001 para frente foram todas lutas e reivindicações, principalmente depois de 2005, das esposas de militares. Que a gente ia lá, falava e estava sempre reivindicando. Então, os reajustes que vieram através de reivindicação mesmo, de muito bate-boca em Congresso, porque os governos anteriores, pessoal, eram um governo revanchista. Tão revanchista com as Forças Armadas, tão revanchista, que quando a gente passava no corredor do Congresso, as pessoas se afastavam, a gente parecia leproso. Uma vez eu falei com o Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que quando a gente entra aqui dentro, que nós somos um grupo de leprosos. Porque o povo corria da gente. Ninguém queria saber de Forças Armadas, ninguém queria saber de defender, porque era problema mesmo você defender a força por conta daquelas questões de 64, que aconteceu lá em 64, ainda respingava na gente em 2005. Então a gente estava pagando preço como estamos até hoje, né? Pagando um preço terrível até hoje, tanto que nós estamos 8 anos sendo esquecidos aí de novo e não temos reajustes e estamos na luta. E aí, o Ricardo, o grito. E aí, chegou o Major Vitor Hugo, líder de governo, e orienta a bancada a votar não. Quando eu vi aquilo, que ele tirou o Sargento Faú, ele é líder. Então, quando o líder chega, se você estiver representando o líder, você perde toda a força. Com certeza. Aí o Sargento Faú saiu fora e o Vitor Hugo chegou e não. Aí arrebentou. Aí, meu amigo. O bicho pegou, porra. Foi aquele barata voa que vocês viram aí no vídeo, né? Raquel, só um minutinho. Olha, para vocês entenderem bem o que ela tá falando aqui, é bom vocês pegarem o vídeo. Desde o início. Desde o início. Pegar o vídeo da Kelma, tá? E depois pegar, aqui no Free Podcast, vocês vão pegar esse trechinho do vídeo que passou aqui, aí vocês vão entender direitinho o que realmente aconteceu, tá, gente? Porque a gente falando aqui, vocês vão entender nada, né? Alguns vão entender porque já tá, né? Agora, o certo é fazer isso. Você vê o vídeo que foi feito lá, né, no dia lá do Congresso e pegar esse trechinho aí. Né? Sim, pessoal, e assim, não é fala apenas, não tem só esse vídeo, existem vários vídeos, Sargento Faú falando, vários, Sargento Tenente Gonzaga, Subtenente Gonzaga da PM, existe
vários vídeos. É só você buscar audiências públicas de reestruturação de carreira das Forças Armadas que vocês vão ver que antes daquela explosão que eu tive ali, nós tivemos muitas audiências públicas. Foi muitas idas e vindas de Brasília, de ônibus, tá, pessoal? Ônibus, eu saía de Juiz de Fora às 8 da noite, chegava em Juiz de Fora, em Brasília às 3 da tarde, a base de biscoito de polvilho mesmo, sem comer nada. E dinheiro próprio. Nada de dinheiro público, não. Sim, era dinheiro nosso mesmo. E a gente ia ali, para poder nos defender, entendeu? De um governo que realmente estava nos massacrando. Então, quando nós chegamos ali, né, naquele momento daquele grito, viu, pessoal? E aí que entra o vídeo de desculpas, que todo mundo... Porque houve um compartilhamento imenso do meu grito lá na hora. E, inclusive, eu quero fazer uma correção aqui, aproveitar esse momento que eu quero fazer uma correção, que quando eu falo no vídeo assim, porque eles estavam embaixo dos ar refrigerados... Eu não estava falando do presidente Bolsonaro, eu estava falando dos generais. Entendeu? Eu estava me referindo a eles, que durante a campanha não participaram de nada, com exceções, claro, que eu vou ser justa, de nomes como General Heleno, Braga Neto, que depois vocês viram ao decorrer do tempo que permaneceram no governo Bolsonaro. Entendeu? Essas pessoas, então, estavam sempre próximo dele. Mas, fora isso, você não via oficiais generais e, de forma alguma, apoiando o Bolsonaro, fazendo campanha, debaixo de sol a sol, conduzindo carreata, caravanas. Não, você não via. Entendeu? Então, assim, foi isso ali, aquele momento, quando eu grito isso, porque aquele mamãe falei, ele usou muito isso, dizendo que eu estava falando que o Bolsonaro estava abaixo de ar refrigerado. Pelo amor de Deus, pessoal, eu fiz campanha com esse Bolsonaro. Quando o Bolsonaro saiu pela primeira vez para falar que ele era candidato a presidente da República, ele foi sozinho. Não tinha ninguém para acompanhar aquele homem. Quando ele falava nos corredores lá do Congresso que ele era candidato à presidência da República, eu me lembro como se fosse hoje. Só tinha uma pessoa que falava assim: você é o presidente, que era o Magno Malta. Sabe? A Bíblia diz que você tem que dar honra às pessoas. E o Magno Malta ficava assim: você é mesmo, Bolsonaro, você tem perfil, você é o nosso presidente. E eu falava assim: agora, a partir de hoje, senhor, nós vamos chamar o senhor de presidente, porque o senhor é o nosso presidente. Então, pessoal, quando o Bolsonaro tinha 2% de intenção de voto. Você está entendendo? Então, a chegar num ponto onde daquilo tudo que aconteceu, que depois, numa segunda reunião, depois do grito, eu tive uma reunião com o General Heleno, e também com o Sargento Faur, e o General Heleno realmente ali, ele concordou de que havia realmente algumas coisas que precisavam ser ajustadas e que o trem saiu do trilho ali e que precisava botar o trem no trilho novamente. E ele falou comigo: Kelma, olha, nós vamos rever isso. Beleza? Mas vamos nos aquietar, vamos esperar essa poeira baixar e a gente vai ver isso lá na frente, que realmente precisa botar o trem no trilho. Só que veio a pandemia, Ricardo. Aí eu falo para você, família militar. Não houve ali nenhuma questão de não querer. De não querer fazer, de não querer ajudar, ou rever a situação, que sim, porém veio a pandemia e depois veio as eleições e infelizmente nós perdemos e por isso não foi feito nenhuma correção na questão da reestruturação de carreira. Então, Kelma, bom, resolvemos o problema. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou até tomar água. Tá, é o seguinte... Agora a gente vai falar um pouco agora, eu quero que você me fale um pouco, para a gente divulgar um pouco também isso aí. Você é a presidente ou não? É a coordenadora coordenadora de Escola Cívico-Militar. De Escola Cívico-Militar, né? Sim, hoje eu estou, graças a Deus. Então, e como é que é esse projeto aí? Como é que está o andamento disso? Tem muitas prefeituras aí nos municípios aderindo a esse projeto, a esse modelo? Olha só, eu costumo dizer que, primeiro, para você levar a Escola Cívico-Militar para o seu município, o seu prefeito precisa querer.
E o prefeito precisa querer, a comunidade precisa querer, os vereadores precisam querer, porque é um elo, onde precisa estar todo mundo junto, com muita vontade, principalmente, de levar o projeto cívico-militar para os municípios. Eu acho interessante, cara. Por quê? Estou falando por mim, tá? Porque é disciplina. Sim. Disciplina. Você vê muitos colégios públicos aí, não estou citando todos, não estou generalizando, não, tá? Eu pego por alguns que a gente vê por aí, não tem disciplina nenhuma. Aluno, na hora que bate o sino, o aluno está lá fora, tá fazendo outras coisas lá que não deviam, sabe? Agora o cívico-militar não. Entrou em forma, deu o sinal, entra todo mundo em forma. Sim. Aquele que não entrar em forma, ele vai levar punição. Entendeu? E eu acho que esse modelo de ensino, né, seria muito mais viável, né, cara? Sim, sim, porque... O aluno aprender a ter amor à pátria, amor à bandeira. Sim, né, nós temos hoje crianças, adolescentes e, vamos dizer, adultos que não sabem cantar o hino nacional. Não sabem. Nós tivemos algumas, né, algumas questões que a gente viu aí de algumas cantoras que até muito famosas e foram cantar e cantar errado, né? E representando o Brasil representando o Brasil para o mundo inteiro. Então, assim, para nós não é legal, sabe? Mas, assim, a questão, né, do patriotismo, mas é muito bacana, mas a questão também da segurança que o projeto cívico-militar traz para as escolas também é muito importante, que eu acho que, para mim, é o mais importante. Que hoje, se você colocar seu filho dentro da escola e saber que o seu filho está seguro, saber que as professoras, né, e os funcionários que estão dentro daquela escola estão seguros, né? E que tem gente ali para defendê-lo caso aconteça alguma coisa, né? E é muito importante também, fora uma questão que é primordial, que é a disciplina, que eu acho que a gente tem que ter em todos os ambientes, principalmente dentro do ambiente escolar. Pô, antigamente, bom, eu sou daquela velha guarda, né? De tomar benção, até hoje eu tomo benção dos meus tios. Também. Antes de ir para o meu leito descansativo, como diz o outro, eu tomo benção da minha mãe, do meu pai. E, pô, você não vê mais isso hoje, não, cara. É muito raro, sabe? Eu sigo até um camarada aqui de Cana Verde. Uma hora nós vamos dar uma chegada aí, viu, seu Gustavo Tubarão? A gente vai gravar lá no Bar do Tião. Eu acho lindo a atitude dele, cara. Ele toma a benção da avó e não é mentira, não, tá? Aquele sotaque bem mineirão mesmo, sabe? Mineiro do interior, né? Sim. Ele preserva essa coisa de benção avó, benção avô, tal, benção mãe, benção pai. Eu acho lindo isso. E tanto é que eu faço isso até hoje. A questão é que a escola cívico-militar, ela disciplina, né, o aluno, ela resgata o filho, né, ela resgata aquilo tudo. Hoje em dia é muito complicado, cara, mas... Vou te falar uma coisa. Olha, um diferencial. Hoje, um professor, ele entra dentro da sala de aula, ele tem 50 minutos de aula. Às vezes 45, 50, depende da escola. Mas vamos botar 50 minutos. Ele passa de 25 a 30 minutos organizando a sala, tentando colocar a sala organizada e ordeira. Aí ele já perdeu. No esquema cívico-militar é totalmente diferente. Aí ali ele já perdeu. Ele perde até a vontade. Porque já pensou você elaborar um projeto, uma aula inteira. Aí chega lá, você passa o final de semana, cara, ali, sabe? Elaborando aquele projeto, aquela aula, aquele plano de aula. Aí você quer passar aquilo para o aluno, para que você sabe que o aluno ele precisa aprender. A criança precisa ser ensinada, ele tem que saber matemática, português, porque isso ele vai levar para a vida inteira. Aí o professor, ele começa a fazer isso. Aí o que acontece? Ele não consegue. Aí ele fica desanimado.
entendeu? Já no cívico, não. No cívico, quando ele chega dentro de sala, ele já encontra uma sala totalmente ordeira, organizada, só esperando ele para dar o seu conteúdo e as crianças poderem aprender bacana. Ô, Kelma, eu agradeço muito a sua presença aqui. Infelizmente, o que é bom, né? Dura pouco. O papo foi muito bom, passou gostei rápido, muito, né? Passou muito rápido. E a gente quer agradecer a você, a gente que eu digo, nós do Free Podcast, queremos agradecer a sua presença aqui, as suas explicativas, né? E a gente espera que numa próxima oportunidade você venha aqui para falar sobre sua candidatura. A gente não sabe. Você vai ser candidato ou não vai ser? Ué, então aí, né? Vamos ver, né? A gente está com bastante projeto e provavelmente sim. Mas tem muita coisa para acontecer, mas eu volto aqui, tá? Tá, mas você vai voltar aqui mesmo, porque vai ser exclusivo conosco aqui, né? Volto. Então, gente, olha, muito obrigado a vocês aí por terem tido a paciência, né, de esperar o terceiro episódio do Free Podcast. Aí fica um abraço meu, um abraço do Yuri, que não está presente, mas no próximo ele vai estar aqui. E você pode terminar, Kelma. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Ricardo, muito obrigada. Deus abençoe vocês grandemente, viu? E agora, toda vez que vocês veem aí alguém divulgando esse vídeo aí, porque época política é um negócio meio louco e sujo, né? Aí vocês mandam esse podcast aí pro pessoal ficar inteirado, tá bom? Muito obrigada. Valeu, gente. Um abraço para vocês aí. Beijo nos corações aí. Valeu. Tchau, tchau.